Viagens ao passado podem muito bem acontecer. E eu posso provar. Lá na França, uma casa bastante antiga tem um portal que pode te levar para o início do século XX. Você duvida disso? Então fique aqui comigo que eu vou te explicar isso tudo agora. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos ao passado. Descobrir coisas novas é sempre muito legal, não é? Por aqui, nós te contamos coisas novas todos os dias. Coisas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, em desertos, selvas, cidades perdidas. Mas imagine esse cenário. Você compra uma casa e, dessa vez, a descoberta histórica está lá dentro, escondida, há quase 100 anos. É quase como uma viagem ao passado. De repente, você está em uma época diferente, onde o tempo parece ter parado completamente. Sem avanços tecnológicos, sem crises, nada. Tudo que eu vou te contar aqui aconteceu em 2014, quando a família dona de uma casa em Bellabure, bem na região central da França, decidiu desvendar um segredo. As construções antigas e a arborização da região era o que a família procurava quando se mudaram. E, a princípio, ao olhar para o imóvel, a impressão que se tem é que é apenas uma casa antiga, construída ao final do século XIX e que carregava toda a pompa que uma grande casa de época deveria ter. Vários quartos, corredores compridos, uma adega, um quintal grande. Só que, por mais que ela fosse bonita e passasse essa atmosfera histórica, uma coisa não fazia sentido. Se você der uma volta pela casa, pela área externa, é possível perceber que algumas janelas não têm como acessar o cômodo ao qual elas pertenciam pela parte de dentro. Pertencia a um quarto secreto. Um cômodo fechado com tijolos, destinado a ser transformado em uma espécie de santuário. E já já você vai entender o porquê. Só que uma promessa, feita há décadas, fez com que a família ignorasse o segredo por anos e deixasse o local fechado enquanto moravam lá. Foi então que uma mudança de ideia fez com que eles decidissem abrir o cômodo para dar uma olhada. Depois que a parede foi derrubada, os moradores da casa praticamente fizeram uma viagem ao passado, mas especificamente para a época do primeiro proprietário. Não havia ouro, joias, dinheiro ou o segredo do universo. Era muito mais simbólico. A parede fechada revelou o quarto do segundo tenente do exército francês, Hubert Rochereau, que tinha 22 anos quando morreu. Só que isso não tinha acontecido tão recentemente. Hubert fazia parte de um regimento de cavalaria durante a Primeira Guerra Mundial e acabou morrendo em uma vila na região de Flandres, na Bélgica, no dia 26 de abril de 1918. Originalmente, ele foi enterrado em um cemitério britânico. Só que essa situação não durou muito e em 1922 seu corpo foi transferido para sua terra natal, onde a família poderia enterrá-lo conforme desejassem. Inclusive, Hubert chegou a receber uma medalha póstuma por causa de sua valentia em combate. Tristes pela perda tão precoce do filho, os pais não conseguiram se desfazer das coisas que estavam no quarto dele. E ao invés de guardá-las em algum lugar, eles acharam que seria mais simbólico manter o cômodo como uma espécie de santuário em memória de Hubert. A entrada foi bloqueada com a construção de uma parede. E tudo que estava no quarto ficou da mesma forma que o soldado havia deixado em 1915, o ano em que ele partiu para lutar na guerra. A família concordou que eles nunca mais entrariam no cômodo.
E assim aconteceu por todos os anos, enquanto eles moravam por lá. 13 anos depois, em 1935, os Rocherot se viram forçados a mudar da casa. Mas não estavam dispostos a perder o memorial que fizeram para o filho. Por causa disso, quando o general francês Eugène Bridoux adquiriu a propriedade, a família deu uma única condição para ele: que o quarto de Hubert não fosse tocado por ao menos 500 anos. Mesmo parecendo um pouco exagerado, o general prometeu que o pedido da família seria respeitado e disse que não permitiria que o cômodo fosse aberto enquanto estivesse vivo. Mas não demoraria muito até que outra guerra mundial estourasse. E por causa do conflito, a França ficou nas mãos do exército alemão e o general passou a cooperar com os nazistas. Inclusive, ele foi nomeado para um alto cargo no ano de 1940. Entretanto, ao final da guerra, ele acabou fugindo para a Espanha, como forma de evitar qualquer tipo de punição por seu trabalho com os alemães. Só que não teve jeito. Eugène Bridoux foi preso e condenado à morte em 1955. A casa dos Rocherot acabou sendo confiscada pelo governo e colocada à venda. Mas isso não quer dizer que a história de Hubert e seu quarto memorial foram para o túmulo também. A vantagem de toda a situação é que a próxima dona do imóvel era a neta de Eugène, que se mudou para casa junto com seu marido, Daniel Fabre. E o casal sabia do pedido da família de Hubert, o que foi mais do que suficiente para que eles respeitassem o desejo e não tocassem no cômodo. E é provável que eles tenham levado aquela história dos 500 anos muito a sério, viu? Isso porque os dois viveram na propriedade por mais de 5 décadas. E Daniel ainda morava na casa em 2014. Ele manteve a promessa de não interferir no cômodo, mas achou que poderia abrir para mostrar ao público essa história. Ao entrar no quarto, é possível conferir toda a trajetória de vida de Hubert, desde seus primeiros anos até a época de sua morte. Em uma das paredes, um retrato do jovem soldado antes de ir para a guerra, meio que dá as boas-vindas para todos aqueles que entrarem no cômodo. Em cima da mesa, seus desenhos e livros de mais de 100 anos ainda aguardam os traços da personalidade de um jovem que morreu cedo demais. Em um móvel, ao lado da cama, é possível ver outras medalhas que Hubert ganhou, posicionadas ao lado de fotos de amigos que também morreram na guerra. Só que, infelizmente, nem tudo resiste ao tempo. Alguns objetos foram danificados por insetos, entre eles o antigo uniforme de Hubert, aquele que ele usou na guerra. O paletó azul foi pendurado bem no meio do cômodo, onde acredita-se que o jovem teria deixado se estivesse vivo. Em cima da escrivaninha, os pais do soldado deixaram um pequeno recipiente com um curioso bilhete: Terra de Flandres, onde nosso querido filho se foi e que guardou seus restos mortais por 4 anos. Uma antiga espada de cavalaria ainda está pendurada na parede, e até mesmo a cadeira que Hubert se sentou há tantas décadas está lá, como se estivesse sido colocada nos dias de hoje. 2 facas, 2 armas, um cachimbo e uma embalagem de cigarros também estavam em cima da mesa. Os recipientes brancos, cheirando vagamente a tabaco, convidaram Daniel Fabre a experimentar um. Não foi muito bom, disse ele. Relógios, 2 pares de botas, um castiçal e outros itens raros do final do século XIX e início do século XX completavam o restante do quadro. O próprio Daniel chegou a dizer que, ao entrar lá, você tem a sensação de que o dono do lugar apenas saiu
para fazer uma caminhada e que logo voltaria. Ainda assim, ele prefere dizer que está morando na casa de Hubert e não com Hubert. Daniel até diz que provavelmente não tinha nada a ver com o jovem, mas que mantém o cômodo porque faz parte da história da casa. A respeito daquele acordo de manter o quarto intacto por 500 anos, os termos até estão no contrato da casa, mas Daniel diz que ele não é juridicamente válido. Ele, inclusive, acha que as coisas de Hubert não são capazes de durar nem 400 anos. Mas, se depender da neta dele, o lugar nunca vai mudar. O então prefeito de Bela-Bourrée tomou conhecimento do espaço e chegou a sugerir para a família que o cômodo fosse transformado em uma espécie de museu por toda a mágica que há nele. Bom, essa foi a história de uma viagem no tempo que realmente aconteceu. Me conte aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê logo mais. Um grande abraço. Tchau!